Olá, pessoal. Tudo bom? Professor Alexandre Franco aqui de novo. Mais uma aula do curso Método TFA. Pessoal, hoje o assunto é filosófico, mas é muito importante. Tá? É a partir desta aula que a gente vai começar a construir uma visão de mercado diferente da que é vendida aí fora, diferente daquela que você supostamente deve ter aprendido nos livros, nos cursos de graduação em administração, em economia, né, nos cursos de pós-graduação. Então, a gente vai começar com essa aula a quebrar alguns paradigmas, alguns conceitos que não são muito bem passados e não são muito bem utilizados pelos investidores de renda variável, ok? Então, rapidamente aqui, vou compartilhar a tela com vocês. Aí. Então, o assunto de hoje, da nossa aula, é o sobe e desce da bolsa e o maior risco. Né? Como eu falei, não vai ser uma aula muito estressante, vai ser praticamente um bate-papo, uma conversa, né? E eu sinto falta de ter uma sala de aula cheia, né? Com alunos perguntando, questionando, né? Curiosos e muitas vezes com aquele olhar de espanto, né? Pelo que a gente vai, pelos paradigmas, né? Que a gente vai quebrar, pelos conceitos que tem por trás da filosofia de investimento que é, vamos dizer assim, a matéria-prima do método TFA, tá? E faz com que a gente consiga uma rentabilidade muito boa, né? E uma relação risco e retorno muito boa no longo prazo. Então, vamos lá. Deixa eu ver se assim fica... Aí, fica melhor aqui. Então, pessoal, o que vocês acham, na opinião de vocês? Isso aí, geralmente, eu perguntaria em sala de aula, né? E vários alunos responderiam. Então, eu vou simular um pouco aqui o bate-papo. O que vocês acham que move a bolsa? Por que as ações sobem e descem? Até uma vez eu estava assistindo uma entrevista, anos atrás, de um dos ganhadores do simulado, acho que era da Folha Invest, e ele estava no YouTube, essa entrevista, ele foi entrevistado na cidade onde ele mora, eu acho que na Serra Gaúcha, né? E ele tinha ganho o simulado, e o entrevistador não sabia nada de bolsa, né? Não sabia nada desse mercado, e ele chegou e perguntou para o cara assim, tá, mas como é que a gente ganha dinheiro na bolsa? Porque, por exemplo, tu pega a ação da Petrobras, tem dia que está subindo, tem dia que está caindo, né? E aí tu compra, e aí tu vê o teu dinheiro subindo, caindo, subindo, caindo. Como é que faz para ganhar dinheiro, né? Inclusive as pessoas, os novatos em bolsa, né, acabam passando por isso, e muitos de vocês vão passar por isso, porque faz parte do reflexo do ser humano, né? A ação está subindo, tá? A ação está se valorizando, e aí tu pensa melhor, tu fica estudando a empresa, e ela continua subindo, né? E tu não comprou. Aí tu compra a ação. E a ação começa a cair. Ela para de subir automaticamente, no momento que tu comprou a ação, né? Isso acontece com 99% dos investidores. Tu compra a ação começa a cair. E aí tu fica segurando.
né? Não, vai voltar a subir, vai voltar a subir. E ela continua caindo, ela continua caindo. Só que quando é que ela vai parar de cair? Quando tu vender. Tu vende a ação, no dia seguinte ela começa a subir de novo, né? Parece incrível, parece mágica, parece bruxaria, né? Parece que a ação ela te enxerga, né? Parece que ela sabe que tu comprou ela e aí ela não quer que tu pegue o dinheiro de volta, ela quer o teu dinheiro e aí ela, eu digo os outros investidores, né? Porque não vai ser ela, claro. E aí o que acontece é que quando tu toma a decisão de entrar já é tarde demais, quando tu toma a decisão de sair já é tarde demais, né? E isso acontece com a maior parte dos investidores novatos, infelizmente, tá? Mas então vamos lá, o que que vocês acham que move a bolsa? O que que vocês acham? Vamos pensar aí, né? Vocês acham que os resultados financeiros da empresa movem o preço das ações? Influenciam o sobe e desce, né? Vocês acham que a política de um determinado país influencia o sobe e desce? Vocês acham que a Selic, a taxa básica de juros, a nossa, né? E também a taxa básica de juros, o T-bond americano, vocês acham que influencia os mercados? Vocês acham que o mercado americano influencia o mercado brasileiro? Vocês acham que a bolsa da Nasdaq influencia as ações de tecnologia brasileiras? Vocês acham que bom, a política eu já falei, né? Vocês acham que o clima influencia? Vocês acham que eventos naturais, desastres naturais, tragédias, tsunamis, furacões, vocês acham que isso influencia o sobe e desce das ações? Vocês acham que uma empresa entrando em recuperação judicial influencia o preço das ações dela? Vocês acham que uma ação em um processo de turnaround, saindo de uma recuperação judicial, vocês acham que isso influencia o preço da ação? Né? Uma empresa que recebeu um processo judicial, processo trabalhista, milionário, recebeu a decisão, né, favorável ou desfavorável, você acha que isso influencia o preço da ação? Alguma estratégia de redução de nível de endividamento, né, alteração da política financeira da empresa, né, alteração da estrutura financeira, da estrutura de capital, né, o aumento do endividamento oneroso, capital de terceiros, vocês acham que isso influencia o preço da ação? A entrada de um concorrente no mercado, a saída de um concorrente, a fusão entre duas empresas, né? Vocês acham que influencia o preço da ação? Vê se eu esqueci de alguma coisa, né? As notícias, vocês acham que influencia? Os resultados trimestrais, né? Notícias principalmente negativas de corrupção, de fraude contábil, né? Então, o lançamento de produtos, de novos serviços, informações positivas sobre a empresa, vocês acham que influencia a prestação? Então, gente, a resposta mais rápida e simples começa com T, né, e termina com O, e tem 4 letras, né? O que move a bolsa? Tudo. E, ao mesmo tempo, nada. Vamos lá. Por que tudo? Tudo influencia o comportamento dos preços das ações. Tudo, 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 tudo. E por que eu falo ao mesmo tempo nada? Porque algumas informações, quando se tornam públicas, elas podem já ter influenciado antes,
né? Já está precificado, já está no preço, então, quando se torna público, muitas vezes o impacto é contrário, né? Ele não existe, ele o impacto negativo, vamos dizer assim, é eliminado, e às vezes até pode ter algum resultado contrário, né, à notícia. Vou explicar mais adiante, tá? Mas então, basicamente, o que move, o que é responsável pelo sobe e desce das ações é praticamente tudo, gente, né? E onde é que a gente pega essa informação chamada tudo, né? Tem algum lugar, se eu tiver um terminal Bloomberg na minha mesa, eu vou conseguir ter essa informação. Tu vai ter algumas informações, talvez as mais impactantes, no aspecto, né, amplo, macroeconômico, mas e aquelas informações internas da empresa que a Bloomberg não consegue capturar, onde é que a gente consegue, né? Eu sempre digo que tem empresas que nem o dono da empresa sabe como é que está a empresa dele. Nem o diretor financeiro, nem o CEO. Tem empresas que são tão grandes e tão complexas, ou ao mesmo tempo tão engessadas em processos e sistemas, que nem a administração da empresa sabe como é que está a empresa, né? Podem existir departamentos e pessoas desviando recursos e ninguém fica sabendo. Nós sabemos da história, né? Nós temos aí Petrolão, né? Que ocorreu na Petrobras. Nós temos o caso da IRB, de fraude contábil, né? Onde toda não, mas a maior parte da direção da empresa, da administração da empresa estava fraudando os balanços em benefício próprio, né? Então, nós temos muitas coisas. Nós temos um departamento financeiro, por exemplo, não sei se vocês lembram da antiga Sadia, né? E também teve uma outra que era especializada em fazer hedge cambial, não estou me lembrando o nome agora, mas a equipe financeira tradeava, né, com o dólar em valores absurdos. Então, assim, ao invés de fazer o hedge cambial, que é uma proteção, eles especulavam com a moeda estrangeira usando o caixa da empresa, né? Acho que era Aracruz Celulose, se não me engano, fazia isso também. Então, tudo move, né? E só quem sabe de tudo é o cara lá de cima, né? O grande arquiteto do universo. Infelizmente, a gente nunca vai ter essa informação, tá? Então, mas a gente consegue, e é importante isso agora, né? Sabendo que tudo move o preço da ação, mesmo assim a gente pode separar e classificar esse tudo em 3 grandes grupos, tá? Nós temos aqui o seguinte, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas provavelmente a minha carinha aí vai estar, né, em cima da montanha-russa. Mas vamos lá. Nós podemos classificar o sobe e desce, né, que é a causa da oscilação, em 3 grandes grupos. O primeiro grupo é a volatilidade macroeconômica. Em alguns livros vocês vão ler isso aí como volatilidade extrínseca, tá? Isso tem a ver com a economia nacional, né, no país ao qual a empresa tem ações, e global também, porque se tu está trabalhando, se tu está analisando a ação de uma empresa exportadora que tem recebíveis em dólares, né, ou uma importadora que tem dívida em dólares, o sobe e desce da moeda americana
da valorização ou desvalorização do nosso real frente ao dólar influencia, né, o preço das ações dessas empresas, exportadoras e importadoras. Aí nós temos aí, por exemplo, o minério de ferro influencia a Vale do Rio Doce, né, a Gerdau, todas as outras siderúrgicas, né, Usiminas, CSN. Nós temos o preço do Brent, do petróleo, né, que influencia a Petrobras, influencia a PetroRio, influencia a 3R. Agora nós já temos algumas small caps para competir com a Petrobras, né? Claro que competir, vamos dizer assim, pelo nosso dinheiro, né? Não pelo mercado, porque nós estamos falando de uma gigantesca empresa petrolífera e outras, né, pequenas. Então, com o tempo, com esse curso, vocês vão conseguir distinguir isso aí, e a maneira de analisar é completamente diferente, né? Apesar de elas serem no mesmo setor, os indicadores fundamentalistas que a gente deve olhar são completamente diferentes. Então, a taxa de inflação, a deflação, né, da moeda, a taxa básica de juros, no nosso caso é a Selic. Então, tudo que diz respeito ao externo da empresa entra dentro desse bolo, tá? Aí nós temos também política econômica, a própria crise política do país, tá? Se o país está querendo aprovar reformas e não consegue. O Covid entra aí, que afetou todas as bolsas, né, no ano passado, e algumas ações ainda não conseguiram se recuperar, principalmente empresas de turismo, né, hotelaria e companhias aéreas. Bom, essa é a volatilidade macroeconômica. Aí nós temos a microeconômica. A volatilidade microeconômica, que também em alguns livros vocês vão achar como volatilidade intrínseca, tá? É própria da empresa, né? É uma volatilidade própria do negócio em si, tá? Do business. Então, assim, a primeira é do mercado, a segunda é do negócio. Aí nós temos o risco setorial, né? Cada tipo de negócio tem o seu risco, tem setores mais arriscados e menos arriscados na bolsa. O nível de endividamento, então tu tem empresas mais endividadas e menos endividadas, tá? E aí um parêntese, não é o fato de existir um endividamento de longo prazo que o preço da ação vai cair. Ele inclusive sobe, tá? Quem foi meu aluno ou quem estudou economia e finanças, né, graduação, pós-graduação, sabe que existe uma coisa chamada alavancagem financeira, né, que é onde a empresa se beneficia com o endividamento. Uma empresa sem dívidas vale menos de uma empresa com dívida. Por isso que a maior parte das empresas na bolsa tem um pouco de capital de terceiros na sua estrutura de capital, porque é saudável e alavanca, né, os resultados. Ou seja, tu tem um impacto nos lucros bem maior do que o crescimento nas vendas, que é favorecido pelo fato de tu ter tomado esse dinheiro emprestado, né? Agora, é delicado isso, por quê? Porque existe um nível de endividamento que beneficia, mas, ao mesmo tempo, se tu ultrapassar a linha de benefício e começar a ter um custo elevado, a ponto de tu não ter fluxo de caixa que seja suficiente para cobrir as suas obrigações de endividamento, aí o preço da ação começa a cair. Então, existe um nível de endividamento saudável e, uma vez ultrapassado esse nível, a empresa começa a perder valor, né? Então, ele tem que existir, é saudável até um certo ponto, né? E esse ponto não é igual para nenhuma empresa e para nenhum setor. Então, cada empresa vai ter a sua estrutura ótima de capital e ela é muito difícil de ser encontrada. Para vocês terem uma ideia, tem uma disciplina exclusiva de MBA em finanças corporativas só para modelar
e tentar estimar a estrutura ótima de capital, né, de empresas de capital aberto e empresas de capital fechado. Tá? E, bom, as perspectivas de lucro. Tá? Por quê? Porque vamos lá, o que o preço da ação representa, né? Por exemplo, Petrobras a R$ 28, o que isso quer dizer? Vale do Rio Doce, né? O ticker da Vale do Rio Doce, que ticker a gente chama de código, o ticker da Vale do Rio Doce é Vale 3, né? Aí a Vale 3 hoje estava 112, caiu para 109. O que isso significa, né? O que significa esse valor? O que significa esse número? Bom, vamos lá. Quando você compra uma ação, você compra parte do capital social da empresa. Tá? E o que é o capital social da empresa? O capital social da empresa é o valor equivalente ao patrimônio líquido, tá? Já descontados os lucros e os prejuízos acumulados, tá? E as reservas de capital, que algumas são obrigatórias por lei. Então, é a parte da empresa, tá? E quando a gente fala em patrimônio líquido, já está líquido, né? Já está descontado todo o endividamento de capital de terceiros, é o que sobra, vamos dizer assim, da coluna de ativos da empresa, né? Dos valores dos ativos e dos imobilizados e dos direitos, né? Dos bens e direitos da empresa, que são dos sócios. Tá? Então, esse preço ele oscila, né? Justamente porque este volume de ativos, o valor de mercado desse volume de ativos também oscila. Tá? Então, o que acontece? Mas esse valor não é um valor objetivo. Por quê? Porque dentro deste preço da ação, nós temos o valor presente do fluxo de caixa dos lucros futuros da empresa. O que significa isso? A empresa ela tem um projeto, né? Um projeto de crescimento, um projeto de expansão, um projeto de manutenção, um projeto de redução de custos, tem vários projetos. E ela apresenta trimestralmente, né, para o público os seus projetos, né, os seus pipelines, né, e como é que eles vão fazer para atingir esses objetivos. E aí, o que acontece? O consenso de mercado precifica isso. Olha, se a empresa realmente crescer, como ela está dizendo que vai crescer, o valor dela hoje tem que ser tanto. Né? Então, não é só o valor objetivo e atual dos ativos, como eu comentei, tem mais uma gordurinha aí, uma espuminha, né, que são as perspectivas futuras de lucros. E se esse futuro for impactado, por exemplo, com a Covid da vida, né, ou com alguma restrição governamental, alguma regra, alguma coisa, o preço da ação vai cair, vai descontar isso aí, né? Nós temos o caso das telhas de amianto, né, que impactou uma empresa brasileira, não estou me lembrando o nome agora, e esse produto representava 30% do faturamento da empresa. E no momento que foi proibido no Brasil a venda de telhas de fibrocimento com amianto, a ação sofreu, né? Ela teve uma queda em função disso. Tá? E aí nós temos a terceira e pior volatilidade, e ela é a responsável por a gente ter que estudar bastante para conseguir ganhar dinheiro no mercado, que é a volatilidade errática. O que é a volatilidade errática? É o comportamento irracional ou intencional dos investidores, olha só. O que significa isso? Para quem é economista, sabe que, né, o economista tem a pior profissão do mundo, né? Ele precisa apresentar a justificativa para tudo, né? Se o dólar tá caindo, todo mundo procura um economista para saber por que o dólar está caindo.
Se o dólar está subindo, eles procuram o economista para saber. E aí existem alguns indícios, né, do que pode estar acontecendo, mas a certeza mesmo a gente nunca vai ter, né? Porque, como eu falei, tudo move o mercado. E, bom, quem fez economia deve ter tido uma disciplina chamada microeconomia, né? Que faz a modelagem, tenta fazer a modelagem, a econometria também, e toda modelagem de mercado que tenta, vamos dizer assim, encontrar os fatores que influenciam na oscilação, né, do preço das ações, toda modelagem ela acaba tendo um resíduo não explicado, uma parcela de volatilidade não explicada, aonde não foi encontrado nenhum fator, né, que seja responsável por essa oscilação. Os economistas chamam muito isso de ruído branco, né? Então, assim, essa volatilidade que não tem fator nenhum, que não tem explicação, ela na verdade tem, né? Só que a gente não consegue modelar. Qual é o comportamento responsável por essa volatilidade? Nós, investidores, tá? Muitas vezes nós temos um comportamento irracional. Pensem bem, né? Quem aqui nunca mandou alguém para aquele lugar e depois se arrependeu? Quem nunca pediu alguém em casamento e depois se arrependeu? Ou, né, não pediu em casamento e também se arrependeu? Quem mandou um e-mail e depois se arrependeu? Eu me lembro que em aula eu falava que antigamente tinham, né, duas coisas que iam e não voltavam mais, né, que a flecha lançada e a palavra dita, né? E agora com a tecnologia nós temos mais uma, que é o e-mail enviado, né? Depois que a gente manda um e-mail, pelo menos o WhatsApp, a gente, antes da pessoa ver, a gente consegue, né, deletar, mas o e-mail tu mandou, só se tu acessar a caixa postal da pessoa para pagar. Então, assim, às vezes a gente tem comportamentos irracionais, né? E por que esse comportamento não estaria na bolsa? Porque a bolsa, quem é que aperta o botão lá? É uma pessoa que tem temporariamente comportamentos irracionais, né? Até pode ser erro humano também. Teve uma vez a bolsa americana despencou, né? O índice Dow Jones lá despencou 5% no meio do pregão, e aí foi um efeito em cascata, vários fundos de hedge começaram a estopar posições, e era um cara que tinha apertado um botão sem querer, né? E aí aquele botão ficou apertado, ficou vários zeros ou vários números, então a ordem foi uma ordem bilionária quase, que entrou no mercado e derrubou o mercado, mas todo mundo ficou sabendo depois que foi um erro de dedo gordo, né? Então, tu vê só. Mas tem comportamento irracional, sim. Quem nunca brigou com alguém no trânsito, né? E aí, essa volatilidade ela está presente no dia a dia na bolsa. A gente não tem como evitar isso. E aí nós temos a outra, que é o comportamento intencional. Olha só, muitas vezes é chamado nos livros de manipulação de mercado, né? Onde os grandes players conseguem movimentar temporariamente o preço na direção que eles querem. Ou até por notícias, né? Saibam que as grandes corretoras brasileiras são responsáveis pelas os maiores canais, né, de divulgação de notícias financeiras. Tu pega o Infomoney é da XP, né? Tu pega o Money Times é do BTG. Seu Dinheiro, não sei, acho que é do BTG também. Então, assim, muitas vezes as notícias que a gente lê, né, podem não ser imparciais, né? Eu não estou falando que
que são parciais, eu estou falando que podem não ser, né, imparciais. Então, assim, essa que é a questão do comportamento intencional dos investidores, na verdade, dos grandes players, né, não dos investidores, né? E atualmente também nós temos muitos robôs, né, os algo traders. Nós temos muitos robôs de alta frequência operando no nosso mercado, no intraday, ali no gráfico de minutos. Tem robôs especializados em Papa Stop, né? O que é o Papa Stop? Quem é que coloca stop manualmente? É a pessoa, é o investidor que está lá na sua casa, no seu home broker. Aí ele vai lá e coloca, né? Olha, eu vou comprar essa ação aqui para fazer uma fezinha, para ganhar um dinheirinho no day trade. E aí eu vou botar o meu stop aqui, se cair tantos por cento, o máximo que eu posso perder, o máximo que eu aceito perder é tantos reais. O robô, ele fica sabendo disso. O robô de alta frequência, ele fica sabendo disso. E aí, quando ele faz um cálculo, em milésimos de segundo, quantos stops tem em determinada posição de preço. E aí ele consegue artificialmente fazer o preço chegar lá, derruba todo mundo, né? E aí toda pessoa física que perde, né? E do outro lado, né? Tem alguns livros que dizem que a bolsa é um jogo de soma zero, ou seja, se alguém perdeu, alguém ganhou, né? Mas não necessariamente na mesma proporção, né? Então, por exemplo, se 10 mil pessoas perderem 100 reais, uma pessoa pode ganhar 1 milhão, né? Pode pegar todos esses micro prejuízos aí. E o inverso também, né? Então, tem que cuidar dessa volatilidade errática, e o método TFA, tendo consciência da existência dela, a gente vai explicar nas próximas aulas como é que a gente faz para ficar um pouquinho afastado dela, um pouquinho longe dela, né? Não se preocupando muito com ela, claro, se preocupando com as outras duas, que realmente influenciam no longo prazo, mas aquela que nos deixa mais indignado, que é o sobe e desce durante o pregão ali no intraday, por que sobe 1% e cai 1% no mesmo dia, né? Essa não tem explicação, essa é aquela que não deveria existir, mas infelizmente existe, né? Então, avançando aqui nessa aula, agora eu vou falar sobre o maior risco da Bolsa, mas antes de falar do maior risco, como a gente vai falar de risco, gostaria de passar para vocês a frase mais famosa de finanças que diz respeito à relação risco e retorno. Sabem qual é? O retorno é proporcional ao risco. O que significa isso? Se não houver risco, não receberás retorno, né? Se não correres risco, não receberás retorno. Percebam que, vendo essa frase de uma outra forma, né? Se o risco for zero, o retorno também tenderá a zero. Tá? No doutorado, eu consegui modelar, eu desenvolvi um algoritmo no doutorado que fazia a pessoa não perder dinheiro. Tu não perdia dinheiro. 100% das operações eram lucrativas. Nenhuma era negativa, ou seja, não tinha como perder dinheiro. Aí eu fiz o doutorado, né, no início dos anos 2000 ali, concluí ele perto da crise do subprime, né, 2006, 2007, por aí. Acho que eu não me lembro agora, acho que foi por aí, 2000, início de 2000, dos anos 2000. A Selic estava em 10 a 15, né? Vamos chutar aí uma Selic de 12% ao ano, né? E aí eu coloquei meu algoritmo para rodar, fiz vários backtests e dava 100% de eficiência.
E aí eu fui ver quanto é que dava, qual foi a rentabilidade média obtida anual, né? Adivinhe, Selic. Não passava da Selic. Às vezes até em função dos custos de corretagem e de imposto de renda, as operações davam menos que a Selic, né? Então, assim, risco zero, retorno zero. Então, por que eu vou colocar meu dinheiro na bolsa, né? Se eu vou ganhar a mesma coisa se eu tivesse colocado num CDB ou no Tesouro Direto, né? Então, não adianta, nós temos que correr um determinado risco, tá? E este risco, a gente tem que ficar exposto a um risco. Eu falo o seguinte, ó, para a gente entender o risco, né? Dá para a gente fazer um paralelo com água, né? Vamos dizer assim, se o dinheiro fosse água e a relação risco e retorno, né? Imaginem uma piscina infantil, sabe aquelas piscinas de hotel que são para bebezinhos, para crianças, né? Aquelas piscinas infantil que você bota o pé e a água não chega até o joelho, ela vai até a metade da canela, né? E, geralmente ela fica aquela água quentinha porque é bem rasinho, né? Aquilo ali, claro, o objetivo é para nenhuma criança se afogar, né? Mas aí eu digo para vocês, qual é o prazer de uma pessoa adulta, né? Frequentar uma piscina dessa, né? Então, assim, o risco de morrer não existe para nós, né? E prazer também não existe. Satisfação, né? Então, assim, por um outro lado, isso aí seria renda fixa, né? Qual é o risco de tu perder o dinheiro na renda fixa? Ele não existe. Mas qual é o prazer? Tu não vai ficar rico, meu filho, né? E determinados períodos tu vai até, né, perder o poder de compra do dinheiro. E o outro lado, vamos dizer assim, que é a renda variável, a gente pode fazer uma analogia com mergulhar em alto mar, né? Qual é o risco de tu mergulhar em alto mar? Bom, tem determinadas regiões ali no Caribe que são proibidas para turistas, né? Porque ali é onde os tubarões fazem a sua procriação, né? Então, assim, tem determinadas praias que são proibidos de mergulhar em função, né, disso, lagos que têm crocodilos. Então, tu imagina o seguinte, tem um risco, mas esse risco faz aquela adrenalina subir, né, e a pessoa se sente satisfeita por mergulhar em alto mar, né, e ver espécies, né, de animais, de peixes diferentes, de plantas diferentes. E principalmente quem faz mergulho em grandes profundidades tem o risco de embolia, né? Tem o risco de faltar oxigênio, de tu ter né, tu passar mal lá embaixo. Eu sei porque eu fiz o batismo e fui até, vamos dizer assim, onde dorme a garopa, né? A gruta da garopa, e ela estava lá, aquele peixão assim, ficou me olhando e eu olhando para o relógio que faltava alguns minutos de oxigênio, tinha que subir. E tu não pode subir rápido, né? Tem mais essa. Tu não pode entrar em pânico, tu tem que te acalmar, porque quando tu sobe rápido é aí que dá a embolia, né? Pode dar algum problema muito arriscado. Então, é a questão de risco e retorno, né? Tu mergulhar numa piscina infantil, o risco de morrer é praticamente nulo, o retorno também. E aí a gente pode fazer várias analogias, paraquedas, né? Quem salta de paraquedas quer saltar de novo. E tem gente que não solta por jeito nenhum, né? Por maneira nenhuma. Então, nós temos que correr determinados riscos, tá? E claro que aqui nesse gráfico a gente consegue ver o seguinte, quanto maior o risco, maior o retorno potencial. E quanto menor o risco, menor o retorno potencial. O problema é que, da mesma forma que favorece a alavancagem financeira, né, no nível de endividamento, um determinado nível de endividamento saudável,
existe também um determinado nível de risco saudável que a gente não pode ultrapassar. No momento que tu ultrapassa esse risco saudável, tu tende a ir à bancarrota, tende a quebrar, né? Então, qualquer estratégia que te diga que tu vai ganhar 50% ao mês, 100% ao mês, né? Tu vai multiplicar por 1.000, por 10.000 o teu capital em um ano, pode ter certeza que intrinsecamente a esta alta rentabilidade, né, proporcionalmente, encontra-se um elevado risco de perder todo o seu dinheiro, né? Então, qual é o risco qual é o maior risco que existe fora da bolsa de valores? O que vocês acham? O maior risco que existe fora da bolsa de valores, a gente inclusive corria esse risco quando a gente era pequeno, né? Por isso que as crianças têm medo do escuro, têm medo de barulhos que elas não sabem onde é que vem, né? Têm medo de ficar sozinhas. Por quê? Porque o maior risco que existe é o risco do desconhecido, né? Quando a gente conhece, a gente perde o medo, né? Então, claro, o medo é a consequência, né, de estar frente a uma situação desconhecida. A gente tem aquela sensação de pânico, né, de medo, e vários fatores biológicos disparam no nosso corpo, né? A gente fica com os músculos querendo fugir, entrar em pânico, o coração bate acelerado. Nós temos vários, né, mecanismos, vamos dizer assim, de sobrevivência que são ativados. Mas o lado bom disso é que quando a gente conhece o que a gente está enfrentando, a gente pode mapear e controlar, né? Por isso que um time de futebol, muitas vezes, ele assiste as partidas de futebol do seu adversário, justamente para eliminar o risco do desconhecido, saber como é que como é que o time ataca, como é que o técnico vai montar a equipe, quem são os principais jogadores, quem está machucado, quem não está, quem gosta de fazer gol de cabeça, né, bola parada, etc. Quem são os melhores chutadores de pênalti ou de falta, né? Tudo isso a gente consegue mapear. Na bolsa é a mesma coisa, né? Nós temos que conhecer esse ambiente, temos que lidar com todos esses riscos para que a gente possa mapear e controlar todos eles, ok? Mas na bolsa de valores tem um principal risco também, que não é o do desconhecido. Qual é o principal risco? O que vocês acham? Quando uma pessoa pega e coloca o seu dinheiro, né, ele investe, o investidor ele coloca o seu dinheiro na bolsa. O que ele quer com isso? Ele quer que o dinheiro dele cresça, ele quer que o dinheiro dele renda frutos, né? E o que acontece? Qual é o risco? O maior risco que existe na bolsa de valores é o risco de perder dinheiro. É isso aí. É o risco de perder dinheiro. Porque você juntou um dinheiro, o dinheiro é seu, né? Você trabalhou para isso, você conquistou esse dinheiro, e aí você tomou a decisão de fazer esse dinheiro crescer e ele diminui na bolsa. E aí? Então, o maior risco na bolsa é o risco de perder dinheiro. Por que eu falo isso? Porque tem muita gente que perde dinheiro na bolsa. Principalmente porque não conhece, né? Porque entra na bolsa sem estratégia, entra na bolsa sem planejamento e entra na bolsa sem conhecer os riscos ocultos da bolsa de valores, né? Eu comentei alguns hoje aqui na aula. E o problema de perder o dinheiro é que tu perde muito rápido.
e aí depois, para buscar esse dinheiro de volta, demora muito tempo. Tem uma frase bem conhecida, né, por quem opera na Bolsa, que é o seguinte: a Bolsa, ela sobe de escada, é um exemplo, né? Você sobe de escada, ou seja, você vai ganhando rentabilidade, aumentando o seu patrimônio degrau por degrau, mas quando cai, cai de elevador, né? Então, é a analogia de subir de escada e descer de elevador, né? Então, para baixo é muito mais rápido. E aqui está um exemplo de como é rápido isso, né? Na verdade, não como é rápido, mas como demora para recuperar o prejuízo tomado na bolsa. Então, perceba o seguinte: se você tem uma perda de 1%, para recuperar é 1,01 de lucro para você chegar na estaca zero. Até aí tudo bem, né? Então, até essa faixa laranja aqui é um ambiente saudável. Se você perder 10%, você precisa de 11%. Por exemplo, você coloca R$1.000 na bolsa, vamos dizer que perdeu 100, perdeu 10% dos 1.000, você vai ficar com 900, né? E aí, para recuperar, para voltar aos 1.000, você precisa ganhar 11% de 900. Né? Claro que é 11,111, mas aqui está arredondado, né? E da mesma forma, o 20 e o 25 são situações saudáveis, né? Aqui um pouco mais agressivo, né? Tu precisa de 25% a mais de lucro para voltar a estaca zero. O problema é quando tu ultrapassa os 30% de prejuízo de uma posição, né? Então, por exemplo, aqui, ó, que fica fácil de entender. Se em algum momento tu perder 50% do teu investimento, tu precisa de um trade, né, de uma operação que dê 100% para voltar a estaca zero, né? Então, por exemplo, tu tinha 10.000, aí tu perdeu 50%, tu ficou com 5.000. Para voltar para os 10.000, tu tem que entrar numa outra operação, né, de compra de ação que suba 100%. Né? Então, uma queda de 50%, tu só consegue te salvar com uma subida de 100%. Agora, acima de 50, nem aparece aqui, porque chega a ser vergonhoso. É praticamente impossível se recuperar de uma queda superior a 50%. Né? Ou demora muito mais tempo. Então, por exemplo, em 3 meses, tu perde 50%, tu precisa de 3 anos para recuperar esses 3 meses. Então, justamente, o que nós temos que fazer e que vocês precisam prestar atenção são as regras do método TFA. Por quê? Porque se vocês não seguirem à risca o método TFA, vocês não vão ter o manejo e o controle de risco necessário para impedir essas quedas acima de 30% no capital de vocês. Tá? E aí vocês vão, né? Tem gente que diz assim, a pior coisa de uma pessoa que não sabe investir na bolsa é aquela pessoa que não sabe, que já perdeu muito dinheiro e continua na bolsa. Porque essa pessoa que não sabe e já perdeu muito dinheiro, ela tende a fazer qualquer coisa. Ela tende a fazer loucuras na bolsa para recuperar o que ela já perdeu. Então, assim, usa dinheiro da corretora, faz day trade alavancado com derivativos, pede dinheiro de agiota para jogar na bolsa, para tentar recuperar o dinheiro. Né? Esses dias teve um funcionário público que usava o dinheiro da prefeitura, onde ele trabalhava, ele era tesoureiro da prefeitura, e o stop loss dele era o dinheiro nosso, né? O dinheiro público. Então, assim, ele chegou a tirar 5 milhões de reais, se não me engano, da prefeitura. Ele perdia na conta dele, pessoa física, na corretora, e ele cobria o prejuízo com o dinheiro da prefeitura. Né? Ou seja, ele estava jogando com o dinheiro do povo
para ver se ganhava, e só perdia, então, né, graças a Deus que encontraram, né, e aí tiraram esse cara da bolsa, porque é muito arriscado, né, tu permanecer, como é que é? Errar é humano, né, persistir no erro é burrice, então, assim, a pior coisa que a pessoa tem que fazer, que a pessoa pode fazer, é perder a cabeça. O cara perde a cabeça, literalmente, né? É que nem um jogo de pôquer, o cara perdeu todas as suas fichas, aí ele pega a chave do carro, ele pega e, né, aposta a casa dele, e aí vai para casa a pé, né, porque perdeu. Então, infelizmente, as pessoas que tratam a Bolsa de Valores como jogo, acabam viciadas, né? E não param para seguir um método, para ter uma estratégia lucrativa e rentável, para entender, para aprender e ter disciplina de seguir esse método, né? E parabéns por você estar aqui. Você é uma pessoa que se deu conta de que precisa de um método, precisa de uma estratégia, né? E o melhor de tudo, fuja do emocional, né? De colocar as emoções na bolsa. Então você tem que ficar emocionalmente fora do mercado de ações, né? Você tem que simplesmente entender o método e aplicar o método, ter disciplina para aplicar o método da forma correta, né? Só assim a gente consegue fugir do maior risco da Bolsa de Valores, que é perder dinheiro. Para finalizar a nossa aula de hoje, vocês devem estar cansados, coloquei aqui uma pessoa que sabe não perder dinheiro. É um velhinho, alguns de vocês devem conhecer. Olha aí, ó. Nosso famoso Warren Buffett, né? Regra número 1, nunca perca dinheiro. Regra número 2, não esqueça a regra número 1. Certo? É isso aí. Ficamos por aqui hoje, né? Agradeço a presença de todos. Espero que vocês tenham gostado dessa parte conceitual inicial e aguardo vocês nos próximos vídeos, nas próximas aulas, que são mais interessantes ainda quando a gente entrar dentro do método TFA. É isso? Muito obrigado pela presença. Voltaremos. Tchau, 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 tchau.